Estamos aí com 516 pessoas online acompanhando essa transmissão. Tem bastante gente aí já pedindo para falar logo de uma vez. Mas, então, vamos lá então. A pergunta principal: quais são as condições meteorológicas que a gente tem nesse momento, agora, terça-feira, 8h30 da noite? Então, no momento, a gente tem atuação, né, de um ciclone extratropical na costa do Brasil. Inclusive, eu vou compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil de exemplificar o que está acontecendo. Né? Então, só um minutinho. Compartilhando aqui. Compartilhar aqui. Pronto, compartilhei. Perfeito. Então, essa aqui é a condição que a gente tem no momento, né? Esse aqui é o modelo europeu, o modelo SMWF. Então, o que a gente tem? A gente tem a atuação, né, desse ciclone extratropical, né? É um ciclone típico, né, dessas latitudes. É comum de formar esse tipo de ciclone nessa região. Então, ele impacta mais diretamente na posição onde ele está em alto mar. Essas regiões aí, né, têm ondas mais fortes, mais elevadas, etc. Então, quais as condições aí prevista aí para as próximas horas, né? A gente tem a atuação desse ciclone e ele deve se deslocar, né, um pouco mais. A gente observa que na quarta-feira ele vai se deslocando para norte. É uma trajetória relativamente incomum, uma trajetória anômala para um ciclone extratropical. Por quê? Porque geralmente a gente tem a formação desses sistemas aqui nessa região, só que em vez dele se deslocar de sul para norte, ele se desloca para sudeste, geralmente seguindo, né, essa trajetória que é comum em ciclones extratropicais por conta, né, dessa advecção de ar mais quente sobre essa região. Então, é comum os ciclones se deslocarem para essa trajetória. Só que esse caso ele é um pouco diferente. A gente observa que ele se desloca um pouco mais para norte, é uma trajetória um pouco mais anômala, mas mesmo assim, ele se deslocando aí na quinta-feira, né, na quinta-feira ele ainda vai ser um ciclone ainda extratropical, ainda vai atuar sobre essas regiões, deve levar um pouco de ar frio, né, vento um pouco mais forte sobre essas regiões mais costeiras, desde Santa Catarina, litoral do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Nada de vento devastador, né, vento de 40, algumas rajadas um pouco próximo de 60 a 70 km por hora, mais pontualmente, né, em localidades bem mais próximas do litoral, isso na quinta-feira. Então, o destaque, o que a gente observa de tudo que estão falando sobre a região, sobre o que vai acontecer, né? Estão cogitando aí a questão do possível furacão. Isso aconteceu nada mais basicamente que em algumas saídas isoladas, né, do modelo americano GFS, a gente tinha a simulação desse ciclone extratropical, que ele se deslocava basicamente em direção ao sul do Brasil, né? A gente tem a trajetória desse sistema aqui, que é na sexta-feira ele deve estar aqui na altura do sudeste, ainda como um ciclone extratropical fraco, né, ele vai perder a intensidade, e posteriormente, né, nas próximas horas, a gente vai ter evolução, né, de um sistema de baixa pressão que vai dar origem a um ciclone subtropical. O que é um ciclone subtropical? Qual que é a diferença de um extratropical para um subtropical? O ciclone extratropical ele tem um núcleo frio, né, desde os baixos níveis até altos níveis, né? Então, a gente pega na atmosfera verticalmente, a gente observa que tem a presença desse ar frio em toda a camada, né? Um ciclone subtropical, a gente chama de um ciclone híbrido. O que é um ciclone híbrido? Ciclone híbrido é quando a gente tem a presença de um ar mais quente, né, nos baixos níveis da atmosfera, enquanto que nos altos níveis ainda tem a presença ainda de um ar mais frio. Então, tem essa diferença, né, do ciclone extratropical e do subtropical. E, geralmente, algumas vezes, o subtropical eles não estão associados a um sistema frontal ou um sistema frontal fraco, né, na maioria das vezes. Então, é o caso desse ciclone de agora, né? Ali, a partir do dia 3 em diante, a gente deve ter a formação desse ciclone subtropical. A gente observa que, à medida que ele vai avançando no tempo, à medida no sábado e no domingo, a gente observa que tem intensificação desse sistema. Observa que, nessa altura aqui do domingo, ele está muito intenso, relativamente intenso, né, em torno de 1.006 hectopascais. Não é um ciclone explosivo, longe disso, é um ciclone relativamente intenso, só que ele está longe da costa. Toda essa notícia, toda essa divulgação em massa que foi feita do possível furacão foi por conta de uma saída isolada do modelo americano, modelo GFS, que ele indicava realmente a trajetória desse sistema, ganhava muita intensidade aqui, só que ele se deslocava em direção ao sul do Brasil. Só que isso foi alguns dias atrás, e foi apenas uma saída.
né? Ao longo do dia, a gente tem 4 saídas do modelo, né? 4 simulações diárias. Então, o metrologista, né, ele tem que ter um pouco de cautela, ou até mesmo as pessoas que estão analisando esses modelos numéricos, essas ferramentas, né, que são incríveis, tem que ter um pouco de cautela de não analisar apenas uma saída, apenas uma solução, né, daquele possível cenário e falar que isso vai acontecer ou que isso pode acontecer. A gente tem que ter um pouco de cautela, porque isso são simulações matemáticas. Então, conforme a quantidade de dados, conforme os dados que simulam esse modelo, conforme as condições iniciais desse modelo, a gente tem variações ao longo das previsões. Então, é importante a gente ter um pouco de cautela justamente por conta disso, né? Não deixar só uma saída isolada, mostrar que realmente isso vai acontecer. Então, tanto nos dias anteriores, o modelo GFS ele indicava esse possível cenário, só que outros modelos, como o modelo europeu, o modelo próprio alemão, o ICOM, eles não indicavam uma trajetória tão severa quanto essa do GFS. E a gente observa que ao longo, já nos próximos dias, né, tanto hoje, ao longo do dia, a gente não teve ainda essa simulação severa que o modelo vem indicando. A gente observa que a projeção do modelo SMWF indica que esse ciclone subtropical, né, ele atue aqui na costa, um pouco mais longe, né, e ao longo do dia 5, entre o domingo e a segunda-feira, a gente observa que ele está relativamente intenso, só que lá dentro do oceano, né, a centenas de milhares de quilômetros para dentro do oceano, longe de impactar na costa, né? Então, as simulações mudaram muito, né? Foi uma saída apenas isolada, né, que indicava, assim, a possibilidade dessa trajetória que vinha do oceano em direção ao continente. E, sim, essas trajetórias, né, do oceano em direção ao continente são trajetórias comuns em sistemas chamados furacões, né, que são ciclones tropicais. Os furacões, eles são a diferença do subtropical para o ciclone tropical, que é o furacão, é que ele tem um núcleo quente em toda a camada, tanto nos baixos níveis quanto nos altos níveis, é a configuração do furacão, né? Só que longe disso, esse sistema ele não vai apresentar esse tipo de configuração, é um ciclone subtropical, é um ciclone híbrido, né? E ele não vai impactar na costa, né? Então não vai ser caracterizado de furacão, não vai receber nomeação, né? A menos que, no caso, ele configure uma tempestade subtropical, e a Marinha do Brasil pode vir a nomear esse sistema, mas longe de formar furacão, e não tem nenhuma possibilidade de acontecer isso, ainda mais impactar diretamente na costa. Então, essa é a condição que a gente tem esperado aí para os próximos dias, né? Isso são vários modelos numéricos, a gente não está analisando um isoladamente, isso aqui é o modelo SMWF, mas os outros modelos estão muito parecidos, né? Então, de maneira geral, é essa situação aguardada. Quem está divulgando por aí algumas páginas, alguns canais de YouTube estão divulgando por aí massivamente de furacões, gente, isso é puramente para ganhar caça-likes, isso é para ganhar seguidores. Infelizmente, fazendo esse tipo de situação, né, essas pessoas elas não vão conseguir fazer isso de forma certa, né? Então, a gente tem que falar o que vai realmente acontecer, dar a informação correta. E antes de mais nada, vocês têm que buscar informações e de páginas e de órgãos também que têm meteorologistas responsáveis dando essa informação, né? Porque é muito simples abrir um INDE aqui e falar o que vai acontecer. Mas a gente tem que ter outros conhecimentos ali por dentro de como que é a dinâmica da atmosfera para a gente interpretar aquela simulação e falar o que realmente vai acontecer. Então, basicamente, é isso, né, que a gente tem ao longo aí dessa semana, dos próximos dias. Então, vocês têm alguma pergunta, Rafael, para a gente... É que nem que tu comentou ali, essas páginas que elas compartilham essas informações é justamente por questão de clickbait, que o título é muito mais chamativo do que o texto em si, e a questão do AdSense, né? Quanto mais visualização, mais a página, a empresa em si vai estar ganhando. E uma coisa que eu sempre falo na questão nos grupos da Conexão Geoclima, tanto no Telegram como no WhatsApp, é que é o seguinte: a pessoa, o seguidor em si, ela tem que ter pelo menos 2 ou 3 páginas de confiança, aquelas que realmente elas confiam. Aí quando uma outra página compartilha tal situação, não compartilha, não começa a divulgar que nem um louco doidado. Manda para essas páginas de confiança para elas te responder. Se for válido, aí sim você compartilha com seus demais amigos. Senão vira uma bola de neve e a gente tem que fazer justamente isso. Entrar numa transmissão ao vivo e tentar desmitir toda essa situação que gera pânico, desespero,
tem gente que já estava falando das condições climáticas de hoje, que estava com cara do furacão Catarina, então é inacreditável. Mas tem gente perguntando aí a respeito também do furacão Catarina, por que não foi avisado, se fosse ocorrer um furacão, ele seria avisado também. Então, essas são perguntas muito boas, né? E realmente hoje, em pleno 2021, dá para a gente falar assim, mas a questão do furacão Catarina, de fato, em 2004, se a gente pegar a evolução que a gente teve da meteorologia no Brasil de 2004 até 2021, a gente observa um grande avanço na meteorologia brasileira, né? Então, de fato, em 2004, primeiro que a gente nunca houve na era dos satélites, né, ou na era do monitoramento, algum registro de furacões aqui na altura do Brasil, na costa do Brasil, na costa, né, aqui próxima dessas regiões de Santa Catarina, onde foi registrado o furacão Catarina. Então, quando surgiu aquele evento, de fato era uma coisa nova, né? E também a questão da evolução dos modelos numéricos, né? Antigamente, em 2004, a gente tinha modelos aí que tinham resoluções altíssimas, né? Modelos de 100 quilômetros, 200 quilômetros de resolução. Hoje em dia, a gente tem modelos aí de 5, 9 quilômetros, 3 quilômetros. Então, é uma diferença muito grande, é um grande avanço na meteorologia. E todo esse avanço na questão de tecnologia possibilita a gente ter, né, um melhor cenário, um maior range de previsão, com maior confiabilidade por mais longo prazo, né? Então, toda essa evolução facilitou bastante. E na época foi uma novidade, é um fenômeno muito interessante que aconteceu em 2004 e depois nunca mais aconteceu, mas não quer dizer que amanhã ou depois não pode acontecer novamente, né? A atmosfera é uma coisa muito dinâmica, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, qualquer hora pode acontecer sim, né? Mas não é o caso desse sistema de agora, muito longe disso, né? Teve muitas pessoas que de fato ficaram preocupadas porque moram nessas regiões litorâneas, né? Que foram faladas que iria ser afetado, né? Então, muita gente que mora nessa faixa leste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, essas notícias é puramente só para assustar. Infelizmente, tem muitas pessoas que sofrem com esse tipo de situação, têm fobia desse tipo de situação, né? E essas coisas eu acho que a gente não tem que brincar com isso, né? Quando tem esse tipo de informação, a gente tem que, igual tu falou, tem que buscar o que é verdade, o que é mentira. Procurem as páginas de confiabilidade, Conexão Geoclima está prestando um excelentíssimo trabalho aí, divulgando essas notícias verdadeiras, né, falando que é fake news, que não é. A Sigma também tem, basicamente, o nosso foco é isso, né, a gente não trabalha com alarmismo, com qualquer tipo de notícia falsa, a gente não faz isso, a gente só fala que é verdade, que vai acontecer, né, e é isso, gente, tem que buscar esse tipo de informação, entende? É que nem aquele ditado, né? A mentira tem perna curta. É a palavra Exatamente. correta para o sensacionalismo. Mandar um abraço aí para Kelly, que vai assinar aí um pacote da Sigma, acabou de comentar aqui nos comentários. Sensacional. Muito obrigado, Kelly. E acredito que é isso. Eu acho que a gente meio que respondeu 100% a essa questão de furacão. Tem um monte de gente aí elogiando o trabalho da Conexão Geoclima, o da Sigma, tanto aí que a Ione acabou de comentar. Confio em vocês plenamente. Ufa, estava comendo os dedos. Tem um pavor de temporais e já me perdi aqui com o texto, é muita mensagem sendo enviada. Tenho pavor de temporais com raios e imagine um furacão. Gratidão por ser expert em eventos. Vou dormir tranquila, moro a 300 metros da praia. Pode dormir tranquila e muito bem. Que hoje não vai ter furacão, não. Bom, acho que é isso. Uma transmissão rápida, só para responder sobre essa questão do furacão, né? E, Exatamente. novamente falando, conheço o trabalho aí da Sigma Metrologia. Eu vou mandar o link novamente aqui nos comentários para todo mundo acessar. Conhecer o pacote deles lá também, que é muito bom. E é isso. É isso aí. Palavras finais, Gabriel. Não, basicamente é isso, né? O pessoal tem que ficar tranquilo agora e fiquem atentos a essas informações, né? Acho que nas próximas horas, até amanhã de manhã, a gente vai lançar uma matéria, né, Rafael, na Conexão Geoclima, para falar exatamente disso. A gente vai escrever basicamente o que vai acontecer, o que não vai, basicamente o que foi feito aqui na live, mas não vai ter grandes mudanças. A gente observa aí nas últimas horas, nos últimos dias, alguns modelos oscilaram um pouco mais, de maneira geral, né, na previsão por conjunto de todos os modelos, a gente observa que não tem nenhuma possibilidade de formar um furacão. Então, a gente vai ser noticiado aí nos próximos dias um ciclone subtropical, mas é um fenômeno totalmente comum dessa época do ano, comum de acontecer nessas regiões, só que vai impactar mais em alto mar, não tem perigo na costa. Então, fiquem tranquilos, né?
Basicamente foi isso que a gente falou, né? Não tem grandes mudanças aí. E se tiver grandes mudanças, a gente vai estar aqui novamente, a gente vai fazer outra live para alertar e avisar todos que tiverem que ser avisados. Então fiquem tranquilos e confiem no nosso trabalho. E se tiver, né, é aquela coisa, né, vocês podem ficar dentro de casa, mas nós vamos estar lá na rua transmitindo ao vivo, mostrando o vendaval, raio, o que for. Exatamente. Mas é isso aí, então. Uma transmissão aí concluída com sucesso, respondendo aí a principal pergunta sobre o que é um furacão. E, o André fez uma pergunta bem interessante. E o frio? Vem antes? O frio, sim, com esse ciclone, né? Com esse ciclone que está atuando na costa, ele já vai impulsionar um ar um pouco mais frio sobre as regiões, né? Tanto do sul do Brasil como também do sudeste, né? Em regiões aí, estado de São Paulo, um pouco mais aí próximos aí da Serra da Mantiqueira, também vão sentir ar frio aí nos próximos dias, justamente por conta do avanço dessa massa de ar polar, né? Associada a esse ciclone. Então, a gente vai ter uma mudança no padrão. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente já teve uma boa mudança no padrão, todo aquele padrão de verão, mais típico, né, de calor. A gente observa que teve uma grande mudança, já está bem típico de outono mesmo, né, temperaturas amenas ao longo do dia, máximas em torno dos 24, 25 em algumas regiões, e durante as madrugadas, as primeiras horas da manhã, aquele friozinho. Em locais de maior altitude, como Serra Gaúcha, Serra Catarinense, Planalto Sul Catarinense, a gente vai ter registro de geada aí nos próximos dias, né, tanto na quinta, na sexta, e ao longo do final de semana a gente pode ter também. Então, basicamente, são essas as condições esperadas. Vai ter friozinho para quem gosta de frio, vai ter bastante. Aí, para quem gosta de praia, não vai estar tão favorável por conta daquele friozinho, né? Mas é isso aí. Não, o final de semana não vai dar muito bom. Mas aquele ditado, fique em casa. Exatamente, fiquem em casa e se cuidem. Exatamente. Então, boa noite a todos. Muito obrigado para quem ficou até agora aqui nos acompanhando. E uma boa semana, um bom final de semana também, com frio, é claro. E se previnem, se cuidem, cuide dos seus familiares, que vai dar tudo certo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima live na Conexão Geoclima e na Sigma Meteorologia. Tchau. Tchau, tchau. Um grande abraço.